Amém? Eu quero falar sobre socorro. De onde vem o meu socorro? Esse Salmo 121, ele está junto com uma coleção de outros salmos, que vão do Salmo 20 até o Salmo 139. Ele é chamado de Salmo dos degraus, Salmo de peregrinação, ou Salmos de subida. Em hebraico, Shir Ha'amlot. Significa cânticos dos degraus. Porque você não vai a Jerusalém, você sobe a Jerusalém. Jerusalém, é uma cidade que fica em cima de uma grande montanha, a gente chama de Sinai. É um acidente geográfico que tem um monte de outras montanhas em volta. E é dali que sai a canção também, um salmo que diz: assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Então, existe uma narrativa de segurança, uma promessa de segurança para mim e para você em toda a Bíblia. Quando você abre Shir Ha'amlot, os cânticos, qualquer salmo que se abra, do Salmo 120 ao 139, vai ter um título. Esse título é Cântico dos Degraus, ou Salmos de Subida. Se você abrir na sua Bíblia, você vai ver isso. Por quê? Porque o povo de Israel, quando saía, em Êxodo capítulo 23, há uma ordem de Deus para que 3 vezes por ano eles visitassem, fossem adorar em Jerusalém, onde estivesse naquela época. Ainda não tinha Jerusalém como a gente conhece, onde estava a presença do Senhor, que se manifestava na Arca da Aliança, na Arca do Concerto. Então o povo saía das suas cidades e subiam cantando canções, e ali eles aprendiam, ali eles decoravam a palavra do Senhor. Não havia escola de alfabetização naquele tempo, como a gente tem hoje. Então as crianças, elas aprendiam a palavra de Deus cantando. É por isso que em Efésios capítulo 5, a Bíblia diz: olha, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito, com cânticos, com hinos e com salmos espirituais. Por quê? Quando nós cantamos canções, nós estamos, na verdade, cantando a própria palavra de Deus. Se você está chegando há pouco tempo na igreja e não tem familiaridade com os textos bíblicos, ou com o livro de Salmos, tudo aquilo que a gente cantou aqui, através das vozes do Ministério de Louvor, tudo isso está na palavra de Deus. Então nós estamos cantando a palavra de Deus. Então quando você comunica, quando você fala, quando você externa, confessa a palavra de Deus, você se enche do Espírito Santo. Amém, queridos? E diz assim o texto: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Essa palavra invocar significa trazer para dentro. A invocação é um chamado. É por isso que Deus diz: olha, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Dá uma ideia de punição. Cuidado quando você usar o nome de Deus, que Deus ele vai retribuir para você com algum tipo de retaliação, mas não é isso. São pessoas que acabam usando o nome de Deus sem a permissão de Deus. Você pode falar: meu Jesus, meu Deus, meu Senhor. Seu atleta preferido lá chuta o pênalti para fora, você pode gritar: ai meu Jesus. Não tem problema nisso, não é tomar o nome de Deus em vão. Tomar o nome de Deus em vão, e hoje tem acontecido isso. Existe uma parcela dos teólogos cristãos, aqueles que estudam, que são os cessacionistas. O que é isso? São aqueles que dizem que Deus não fala mais. Apesar de haver inúmeras, dezenas, centenas de passagens bíblicas que dizem que Deus fala, e Ele fala com você, como Ele falou com Agar, como Ele falou com Davi, como Ele falou com Paulo, como Ele falou com Ananias, como Ele falou com Pedro, como Ele falou com Eutico. Personagens bíblicos, Ele fala com você.
Só que a maneira como o povo de Deus tem se comportado, isso tem trazido um efeito de incredulidade no meio do próprio povo de Deus. Não, Deus não fala mais. Aí o povo de Deus não acredita mais numa voz profética. Por quê? Porque tem tanta gente dizendo, Deus me disse, Deus me falou, eu tive um sonho, um anjo me contou. E contando bobagens, emoções do seu coração, vaidades da sua vida, ignorâncias bíblicas, forçações de barra, que a pessoa diz, ó, Deus não fala mais. Na verdade, Deus fala. Mas o mau exemplo de pessoas que tomam o nome de Deus em vão, para satisfazer seus próprios desejos, ou para buscar um lugar de honra dentro da igreja, ou dentro do meio cristão, olha, ele é profeta, olha, ela é profetisa. Gente, isso tem apagado no coração do homem a credulidade. Então as pessoas se tornam incrédulas. Mas no dia da angústia, o dia que tudo der errado, a gente diz coisas que não estão na Bíblia. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Isso está na Bíblia, gente? Não, isso não é um versículo bíblico. Mas isso é uma realidade espiritual. Aqui ele está dizendo que no dia da angústia, é fácil, quando você está no beco sem saída, é fácil você saber, Deus, agora só restou o Senhor. É a minha última esperança. E nesse momento, no dia da angústia, você clama no nome de Deus, e Deus ele te responde. Então, você começa o quê? A experimentar a confiança no Senhor. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. O que ele está falando? Ele está falando do old cars, do teu carro lá, o teu Fusquinha, o teu Renault, o teu Ford, o teu Chevrolet, é isso? No tempo da guerra, o Salmo 20 fala, o maior instrumento de combate naquele tempo era o carro de guerra. Carro de guerra, ele atropelava todo mundo, ele promovia uma proteção para quem estava no carro. Você podia levar mais um, atirando flechas, passando a espada. Então, era um equipamento militar que trazia confiança. Você vai para a guerra? Você quer ir no mano a mano, você e Golias? Você quer ir num carro de combate? Uns confiam em carros e cavalos. É a cavalaria avançada, é aquela fração da tropa que promove com velocidade e violência a defesa ou o ataque. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Forma como você usa, em nome de Jesus de Nazaré, espírito mau, sai! Gente, esse nome, ele tem poder. Eu me lembro, eu estava junto com um pastor, ele era pequenininho, trabalhava comigo na aeronáutica. Ele estava pregando num bairro muito pobre da nossa cidade, na época, eu morava no interior de São Paulo. E eu não lembro se foi um trator, um caminhão, ele passou em cima de um nenenzinho. E ele falou assim, Lobo, vem comigo que nós vamos para o hospital agora. E ele pegou aquele neném, alguém estava dirigindo, eu estava atrás. Gente, eu vi isso. Eu vi isso. Eu vi quando aquele bebê ia morrendo. Eu segurei um pouquinho o crânio. Ele tinha tido um trauma. Quando você fala de trauma encefálico, traumatismo craniano, estava tudo quebrado. Você segurava, chega e espetava a tua mão. E eu vi quando aquele bebê deu o último suspiro para morrer. Gente, aquele pastor me ensinou tanto a respeito de fé. Ele fez brotar no meu coração uma esperança que eu não havia, que a religião nunca me mostrou. E ele apontou para aquele bebê e falou, espírito de morte, eu te repreendo em nome de Jesus. E aquele bebê respirou de novo. Aquele bebê está vivo, tá bom, gente? Só para vocês saberem. Essa criança hoje, ela faz parte dessa igreja, chama Pão da Vida, lá na cidade de Guaratinguetá, interior de São Paulo. Então, alguns confiam, eu não estou falando que você não vai confiar na medicina, porque eu confio, gente. Não é que você não vai confiar no economista que vai te ensinar a investir, não é isso, eu confio.
mas a nossa esperança, ela tem que estar no Senhor. Existe gente que não tem garantia nenhuma. A desconfiança, preste atenção nisso, ela promove a ausência de garantia. Por exemplo, eu pergunto para você, o que você prefere hoje? O dólar, a moeda americana? O euro, a moeda da União Europeia? Ou você quer uma moeda desvalorizada, inflacionada, hiperinflacionada, de um país da América do Sul ou da África? O que você prefere? Não, pastor, me dá essa moeda aqui, que essa moeda é mais forte. O dólar, ele tem garantia, ele aceita em qualquer lugar do mundo. O euro, é disso que ele está falando. Porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus. O exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Acaso não foram os etíopes, os líbios, os grandes exércitos, com muitíssimos carros e cavaleiros? Eram 1.300.000 homens contra Israel. Deus está fazendo o rei Asa se lembrar que ele não tinha nenhuma força, mas Deus livrou Israel da invasão etíope, que era a segunda nação mais rica do mundo naquela época. O rio Nilo, na verdade, ele nasce nas montanhas do sul e vai morrer lá no Mediterrâneo, no delta do Nilo. É por isso que tem muita gente que confunde isso, né? O Baixo Nilo fica no norte, ali onde está Alexandria, no norte. Você já estudou isso no colégio? No norte da África, ali é Baixo Nilo. E o Alto Nilo fica onde? Na Etiópia. Um país riquíssimo, por quê? Porque naquele tempo, você não media recursos com tecnologia. Se media com água, com plantação, com colheita. Eles tinham 3, 4 colheitas por ano. E aí eles juntam o exército para tomar Israel. E Deus livra eles. Vocês se lembram quando os líbios, quando os etíopes vieram contra você? Eu não livrei você de carros e cavaleiros. Continua assim, porém, tendo tu confiado no Senhor, Ele os entregou nas suas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. É gente que confia no Senhor. Deus, ele tem um caráter que nunca muda. Hebreus 6,16, quando uma pessoa faz um juramento, você já falou assim, ó, juro por Deus, já falou? Juro pela minha mãe mortinha, você falou isso? Já falou? Juro pela minha mãe mortinha, descabelada, debaixo de um trem. Você já falou isso? E alguém falou assim, você está falando a verdade? Jura? Aí. Quando uma pessoa faz um juramento, ela invoca alguém maior que ela. E sem dúvida o juramento implica em uma obra. Jurou? Você jurou que ia me levar no parque. Você jurou que ia ficar comigo para sempre. Você jurou até que a morte separe. Lembra disso? Você lembra desse dia? É um juramento com força de obrigação. Deus também se comprometeu. Um Deus comprometido. Sabia que Deus é comprometido com você? Sabia que Deus não vai te amar? O caráter dele não vai mudar? Sabia que ele vai te amar para sempre? Ele fez um juramento. Deus, aquela palavra que não muda, ele faz um juramento, por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível. Diga assim, é impossível. É impossível que Deus minta. Pastor, de onde vem a sua certeza, essa garantia? Vem daqui. É impossível que Deus minta. Porque ele jurou por ele mesmo. Quando você jura pela Bíblia, nos tribunais americanos, a gente vê lá os advogados, traga a Bíblia. O presidente americano, quando vai assumir a sua posição de presidente, trazem a Bíblia. Alguém no Capitólio, ele levanta a mão e jura pela Bíblia, que significa o seguinte: eu estou trazendo alguém que é maior do que eu,
como garantia de que aquilo que eu estou falando vai se cumprir. Eu juro cumprir a Constituição. É isso que o juramento faz, é por isso que o caráter de Deus, ele não muda porque a gente muda. A promessa de Deus não muda. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Presta atenção como é que Deus é. As pessoas te fazem promessas, aí fala assim, eu te prometi, mas meu coração mudou. Eu te prometi, mas não, hoje eu estou cansado. Eu te prometi, mas não deu a grana. Eu te prometi, mas eu encontrei alguém que eu amo mais do que você. Deus, ele está falando que Deus, ele não passa por esses sentimentos. Deus, ele não experimenta, é isso que a Bíblia diz. Deus, ele não experimenta variações no seu humor. Não, hoje eu não vou te dar porque você se comportou mal. Hoje, peraí, eu vou tapar o teu nariz. Você não tem oxigênio para viver hoje. Hoje não vai ter sol. Gente, até que o Senhor venha, sempre haverá sol, sempre haverá chuva, sempre haverá calor, sempre haverá inverno, sempre haverá colheita, cega e semeadura. Se uma promessa que está em Gênesis capítulo 9, sempre haverá. Veio o dilúvio, Deus colocou um arco colorido, nós chamamos de arco-íris, e ali naquele arco, isso aqui é a garantia, é uma promessa que eu nunca mais vou destruir a humanidade com água. Então quando aparecem esses filmes, quando tem gente falando de degelo polar, querido, eu não estou dizendo que as águas não vão subir, eu estou dizendo que o fim não será com águas, é isso. Por quê? Porque Deus, ele tem uma promessa que não varia conforme sentimento. Você prometeu que você ia me levar, mas hoje eu estou zangado contigo e não vou te levar. Deus não é assim. Deus não é homem para que minta. Ele não é filho, ele não é o teu bebê. Ele está dizendo isso para que ele mude de ideia. Querido, ele prometeu, vai cumprir. Não é o problema, tem muita gente prometendo e falando em nome de Deus, e ele não tem ideia do que ele está fazendo. Isso é tomar o nome de Deus, irmão. Em nome de Jesus, a gente vai ser campeão. Está aí. Fomos desclassificados a 3 minutos para acabar o jogo da Copa do Mundo, mais uma vez. E tem a turma que usa o nome de Deus como se o nome de Deus fosse um amuleto. Sabe quando você manipula poderes espirituais, o nome disso é feitiçaria. A feitiçaria é uma tentativa que você tem de manipular. Eu tenho um segredo. Eu tenho aqui um amuleto. Ele é obrigado a me obedecer, porque eu estou seguro. É por isso que idolatria é pecado. É gente que acha, porque carrega um ídolo, ele pode pegar Deus e colocar Deus dentro das possibilidades dele. Quando Deus se encontra com Abraão em Horebe fica ali muito próximo do Sinai. Deus fala assim para Abraão, para Moisés fala a pergunta, qual o teu nome? Eu gosto disso. E Deus fala, Erie, Axé, Erie. Em hebraico quer dizer, eu sou o que sou. O que isso significa, gente? Diz lá com Deus, quem que eu vou dizer? Qual o nome desse Deus? Quem que eu vou dizer que me mandou aqui? É tão interessante que Deus se encontra, essa ideia de montes, né? Elevo meus olhos para o monte, onde virá o socorro, meu socorro vem do Senhor. Deus se encontra com Moisés no alto do monte, lá em Êxodo 32, depois em Êxodo 34 de novo. E a ideia de vale, o vale da sombra da morte. Vale é uma ideia de desgraça sem Deus. E montanha é uma ideia de presença de Deus. Porque naquele tempo não tinha avião,
Naquele tempo não tinha nave espacial. Então o mais alto que você podia subir no céu para ficar perto de Deus era a montanha. Era o mais alto que você podia ir, era a montanha. E ali quando Deus diz, eu sou o que sou, a ideia pagã, ela é tão recheada na Bíblia. Se você pegar primeiro livro de Reis, capítulo 20, verso 23 até o verso 29, você vai encontrar o povo, esses arameus, também chamados de sírios, cercando Israel e tomando uma surra. Mas eles foram desbaratados na guerra. Aí Ben-Hadad, o rei da Síria, chama os conselheiros, na primavera que vem a gente vai ganhar a guerra. Aí chega um pagão, chega um feiticeiro. Gente, está cheio de gente assim no meio do povo de Deus, impressionante. Dando crédito àquilo que não tem crédito. E ele fala o seguinte, é que o Deus dos hebreus, o Deus dos judeus, é um Deus dos montes, não é dos vales. Por isso que eles venceram a guerra. Na próxima primavera, vamos lutar com eles aonde? Nos vales. Aí Deus chama o povo e fala assim, então tá bom. Já que Ben-Hadad disse que eu sou Deus dos montes, que eu não sou Deus dos vales, vamos fazer o seguinte, vamos lutar nos vales para que eles saibam que eu sou Deus em qualquer lugar. Como se Deus, ele estivesse num pedaço de terra. Tira as sandálias dos pés, Êxodo capítulo 3. Tira as sandálias dos pés, Josué capítulo 5. Moisés e Josué têm essa perspectiva de que Deus, que tem uma terra santa, e tem uma terra que não é santa. Como se houvesse um ambiente endemoniado e outro ambiente onde tivesse a presença de Deus. Hoje eu ouço muito povo falar assim, vamos criar um ambiente profético. Gente, eu já tive 20 anos e era crente. Eu já fui garoto. Gente, mas a minha maturidade, sabe qual foi o ambiente profético para Elias pregar? Pecado. O povo cocheava entre dois pensamentos. O povo adorava uma hora a Deus, outra hora adorava Baal. Sabe qual foi o ambiente profético de Elias? De Eliseu? Iniquidade. Sabe qual foi o ambiente profético de Abacuque? Invasão babilônica. Sabe qual foi o ambiente profético de Zacarias, Malaquias? Sabe qual foi? De Ageu? Destruição. Gente, eles estavam num lugar destruído. Agora, você acha bonito falar, vamos aqui preparar um ambiente profético. Tem gente que acredita mais na música gospel do que na palavra de Deus. Aí, está sendo derrubado. É uma infantilidade, é uma criancice, é uma meninice evangélica. Por quê? Porque a promessa de Deus não vai mudar, porque o ambiente muda. Então quer dizer que Deus só te dá vitória naquele lugar? Eu só ganho na Vila Capanema. É isso, gente? Eu só venço na Arena da Baixada. Não, no alto da glória eu venço, porque lá é Deus. É isso, gente. Eu não estou brigando com você. Eu ia pregar sobre Jeremias 2. Eu falei, Deus, mas vamos chegar no Salmo 121, senão não chego não. A palavra de Deus não vai mudar nunca. Porque assim como descem a nuvem e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Deus aqui em Isaías, ele está prometendo o Messias, o Machia, o Cristo, Yeshua HaMashia, Jesus o Cristo. Ele está prometendo, saiu da minha boca, já era. É isso que ele está dizendo. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. As promessas de Deus, elas não ficam esquecidas. Não, peraí, eu estou lendo aqui uma parte da Bíblia que Deus não cumpriu, tudo vai se cumprir. Jesus diz, nem um tio, nem uma vírgula da lei será esquecida assim que se cumpra. Não vai ser tirada. No hebraico, ela é uma língua quadrática, é tudo quadradinho assim. E eles têm uns sinais
que foram estabelecidos depois do cativeiro babilônico. Ali no tempo de Jesus, eles falavam aramaico. E ali eles acentuam ou vocalizam a consoante. Não tem vogal, não tem A, E, I, O, U. Não existe isso no hebraico. É por isso que é tão complicado, quando você chega naquela língua semítica, se eu entender completamente diferente de uma língua como a nossa, que veio do latim, que é misturado com muita coisa que vem do inglês, que é misturado com muita coisa que vem do francês. E ali eles têm os pontinhos, e dependendo daqueles sinais, nem um tio, nem um J. O que ele está dizendo? Que dependendo daquele pontinho, daquela vírgula, daquele tio, aquela letra toma um significado completamente diferente. E ele está dizendo que não vai mudar. Aquele detalhe que Deus falou não vai mudar. Por quê? Porque o propósito de Deus não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Gente, Deus não vai mudar porque você muda. A gente vai ficando mais velho, vai pensando diferente, vai entendendo diferente, vai interpretando diferente, vai perdendo a velocidade, pode perder a paixão. Deus não muda, porque o propósito dele é imutável, é isso. Existe uma confiança que nunca muda, essa é a confiança que temos nele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E aí, ele constrói uma ponte entre o Pai e o Filho, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você está entendendo que anjo se dobra ao nome de Jesus? Vocês estão entendendo isso? Vocês compreendem que o mundo espiritual, que também é composto por anjos caídos, que a Bíblia denuncia como espíritos maus, ou como demônios, dobrar o joelho significa perder as forças, ser tomado o poder, ser tirado a autoridade. Todo o joelho se dobra. Esse nome, ele tem um poder. Quando Deus fala para Moisés: eu sou o que sou. Alguns estudiosos hebraicos, judeus messiânicos, eles dizem: eu serei o que serei. Pode ter sentido. Eu serei o que você precisar. Eu serei aquele que vou caminhar contigo, que eu vou te proteger, que eu não vou te abandonar. Você vai contar para os outros. É isso que a gente aprende. As experiências que você teve comigo. Por que que Abraão, naquele tempo ainda, Abraão chamava Deus de Jeová Jireh? Por quê? Porque ele tinha um filho que ia ser sacrificado, e Deus pegou um cabrito e prendeu nos arbustos para substituir o filho. Gente, ele estava falando de Jesus. Em João capítulo 8, ele vai falar para os fariseus: Abraão viu os meus dias e se alegrou. Porque quando Abraão levanta os olhos, que ele vê lá o cordeiro preso, ele se lembrou. Era Jesus ali, era um símbolo, apontava para Jesus. É por isso que, como é que Abraão chama a Deus? Jeová Jireh. Ele teve uma experiência que pode ser contada. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Jeová Nissi é o Deus, minha bandeira. Quem teve essa experiência? Josué. Josué, a bandeira é que comandava os exércitos.
levanta a bandeira da cavalaria, a cavalaria avança. Não tinha comunicador, não tinha rádio, não tinha iPhone, não tinha, a comunicação era visual. Até hoje os navios fazem isso, até hoje as torres de controle de tráfego aéreo, quando o avião vem para fazer manobra de pouso e decolagem, e ele não tem contato rádio, ele não está ouvindo a torre, se comunica por quê? Através de luzes, eles trocam as luzes. Quando levanta a bandeira, Davi aprendeu isso, quando ele vai lutar com os filisteus, quando você ouvir a voz, o som de passos sobre as amoreiras, pode atacar que eu vou estar contigo. Por que Josué chama de Deus Jeová Nissi? É aquele que avança comigo, é minha bandeira. Ele mandou vir por aqui, eu vou por aqui. Você encontra El Elyon. Por que Agar chama Deus de Jeová Chamar? Porque ela ia morrer com o filho dela no deserto, desesperada, destroçada. Ela foi vomitada, ela foi expulsa da família, ela foi descartada como lixo. Ela está chorando, um anjo aparece para ela, ela fala assim, ouvi a voz do choro. Deus ouve choro, gente. Ela abriu os olhos e viu o quê? Uma fonte, no meio do deserto. E ela e o filho dela cresceram ali e ficaram fortes. São os árabes, os ismaelitas. Então, não adianta eu querer dizer para você, ó, tem um nome aqui. Esse nome, deixa eu explicar melhor. Segura essa aí. Deus não cabe no nome. É isso que ele está dizendo para Abraão. Não dá para você definir Deus. Você não consegue enjaular Deus, encaixotar Deus. Você não pode dizer assim, não, Deus vai fazer desse jeito. Porque Ele é Deus. Ele traz à existência aquilo que não existe. Porque há esse nome, ele deve ser confessado. Esse é um dos textos que o pastor Lobo mais gosta. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, falar, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca que se faz confissão para quê, gente? Para salvação. Essa confissão, Jesus, ele fala sobre publicidade. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas, qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está no céu. Em Lucas, ele fala mais. Eu vou confessar diante dos anjos e do meu Pai. Eu vou negar diante dos homens e do meu Pai. Quando é que você nega Jesus? Quando seu comportamento nega a fé que você tem. Essa fé moderna, é tipo a fé, não, eu creio que existe Deus. Não, não é essa a fé da Bíblia. A fé da Bíblia não é uma fé que você crê que existe Deus. Aliás, Tiago diz o seguinte, você crê que há um só Deus? O diabo também crê e treme. Não tem nada demais você dizer que existe um Deus. Nada demais. Agora, a fé em Deus, ela me motiva a trilhar, a caminhar na direção que Deus está dizendo, ó, não faz isso não. Gente, olha para mim, quando Deus fala assim, ó, não faz isso, Ele não está te proibindo, Ele está te protegendo. Não coloca o dedo no fogo. Não coloca o dedo na tomada. Você vai explicar para o teu filho, que tem 1 ano, 2 anos, que ali tem uma fase, um neutro, uma corrente alternada? Você vai conseguir explicar isso para ele? Não vai. Você, ai, 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 isso faz ai, ai, ai. Não é assim? Então a gente tem que confiar que Deus, quando diz não, é não. Eu não sei porquê. Sabia que tem uma lei judaica, uma das leis judaicas, que sobrevive até hoje no cristianismo, sabe qual é? Você não pode, os cozinheiros, né? Tem a turma aqui na igreja que é tudo cozinheiro, de mão cheia, cozinheiras. Você não pode cozinhar o cabrito no leite da mãe dele. Você sabia que isso é uma lei que ficou.
Pastor, por quê? Não sei. Você vai lá em Israel, se tem carne na mesa, não tem leite. Então, no café da manhã em Israel, você vai ter leite. Esquece, você não vai ter carne de nenhum tipo. Você só vai comer carne na outra refeição, no almoço ou na janta. Quando Deus diz, às vezes parece assim, mas pastor, isso é uma bobagem. Mas existe um mandamento que ele é protetor. Existe uma recompensa eterna. Apocalipse 3, 5. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas. Não é para você passar o ano novo de branco não, tá bom, meu? É outra veste branca. Tá bom? Aqui é o símbolo da pureza. Porque tem a turma que fala, não, eu vou vestir de branco para ter paz. Sem Cristo não tem paz. Isaías 55, nasce os ímpios proferindo mentiras desde a sua boca, e desde o seu nascimento, e os ímpios não têm paz. Ah, tá tudo bem, mentira. Ímpio não tem paz. De maneira nenhuma arriscarei seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai, e diante de quem, gente? Olha, publicidade, olha para mim, olha para mim. O mundo espiritual sabe quem você é. Você pode se achar um insignificante. Você pode se achar um Zé Ninguém no meio do reino de Deus. Pastor, eu não tenho um dom. Isso é mentira, você tem. Não te ensinaram ainda. Eu vou começar a ensinar a partir do mês que vem. Mas o mundo espiritual sabe exatamente a quem você pertence. Você tem um selo, uma marca espiritual. O selo do Espírito Santo, Efésios capítulo 1, verso 13, diz que você foi selado com o Espírito Santo da promessa no dia que você creu na palavra da verdade. Sabe aquele dia que você aceitou Jesus? Sabe aquele dia que você confessou Jesus? Ali, ó, um carimbo, uma marca que não vai sair. Mais do que isso, o mundo espiritual sabe, ó, esse aqui não é meu, esse aqui é meu, esse aqui é do meu pai. Eu vou passar direto, tudo isso é na introdução, eu vou tentar terminar. Salmo 121. Shir Raamalote, cântico dos degraus. Levanto meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? A resposta é, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. A minha sombra está aqui, ó, à minha direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. O Salmo 121 é um salmo que é cantado. É bem interessante isso, gente. Quando você vai chegar, porque as montanhas ficam encobertas. Quando você chega, tem um monte chamado Monte Scopus, ou Scopus, cada um fala de um jeito. Que você vê o monte, ali todo mundo se junta para cantar o Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus da terra. É o cântico que é cantado quando você vê de longe a montanha onde está Jerusalém. Olha que interessante, o Salmo 122, que também é um cântico de subida, esse salmo de peregrinação. Alguns chamam de salmo de romaria. Quando chega, ele fala o seguinte, aí ele já está em Jerusalém, olha que coisa linda. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os meus pés entraram nas tuas portas, ó Jerusalém. Então eles cantam quando vêm de longe, e o Salmo 122 eles cantam quando eles chegam no destino. Número 1. Deus é a resposta para as suas perguntas. Levanto meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem a minha resposta? De onde vem o meu socorro? De onde vem minha alegria? De onde vem minha cura? De onde vem a solução dos meus problemas? Olha para mim. Deus tem resposta para qualquer assunto.
Não, esse assunto aqui, eu acho que Deus não vai se meter. Todas as nossas perguntas têm respostas em Deus. Número 2, Deus sempre vai ser o teu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Ele fez os céus e a terra. Gênesis, aprenda isso quando você for discutir com ímpio, incrédulo, crente desviado. As pessoas querem que você explique ciência através do livro de Gênesis. O livro de Gênesis não é um livro científico. Não, porque como é que Deus fez a luz antes de fazer o sol? Como se o sol fosse a única fonte de luz no nosso universo. A Bíblia diz que Deus é a luz. 1 João, capítulo 1, do verso 5 ao verso 9. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se andarmos na luz, como Cristo na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Deus que fez os céus e a terra é o seu socorro, por quê? Porque nada disso existia, e foi Ele que estabeleceu. Número 3, Deus é soberano. Ele não permitirá que você tropece. Pastor, o que isso significa? Que nada vai dar errado na minha vida? Não. Jesus, como nós tratamos na semana retrasada, era homem de dores, que sabia o que era ser rejeitado, sabia o que era o sofrimento, ele era experimentado no sofrimento. Significa que ele não vai permitir, presta atenção, que você se perca. Por que Deus ele vai lá? Jacó queria, porque queria ser abençoado, não queria? Aí ele encontra com o anjo do Senhor, ali é uma teofania, a presença de Jesus no Antigo Testamento. O anjo com letra maiúscula na Bíblia é Jesus Cristo. Ele é antes, eu sou aquele que era e que havia. Ele não está preso no mundo cronológico do calendário, ele aparece lá no início. Ele, por meio dele, todas as coisas foram criadas. Em 1 Coríntios Colossenses capítulo 1, verso 16, diz que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, coisas visíveis e invisíveis. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1. E ali, Jacó ele luta com o anjo. Gente, ele fica aleijado, o anjo toca na coxa dele, ele manca pro resto da vida. Deus ele fere a gente, para a gente não se perder. Se você é filho de Deus, você está afastado de Deus, presta atenção. Deus, ele não vai deixar barato, não no sentido de castigo, de promover o mal na tua vida, não é isso não. É para você se arrepender e voltar para Ele. É só isso. Agora, se você está vivendo em pecado, e Deus não chama a tua atenção, eu vou dar uma notícia que é urgente para você. Provavelmente você nem é filho de Deus. Porque Deus, Ele é um Deus que, no sentido de corrigir, Ele corrige os filhos a quem Ele ama. Gente, eu estou errado, quem é que vai me corrigir? Se não meu Pai que está no céu. Número 4, Deus é uma sentinela que não dorme. Sim, o protetor de Israel não dormirá, Ele está sempre alerta. Ele não tem sono. E dormir, interessante uns memes que aparecem na internet. A mãe está com o filho no colo, e com o pé aqui, ela está empurrando o carrinho do bebê. Já viram essa? E aí de repente ela dá uma cochilada, aí quando acorda ela procura o bebê no carrinho. Perdi! Ela sai e diz, cadê o bebê? Não, o bebê está no colo dela. Você já fez isso? Já procurou seus óculos? E ele estava na tua cara. Já aconteceu isso? Cadê meus óculos? Está na sua cara, está aqui. Você está ali com o espanador, limpando, bota o espanador para atender o celular, daqui a pouco, cadê o espanador? Ele está aqui. Olha para mim, Deus não se distrai. Ele é um sentinela fiel,
que não vai abandonar você. Número 5, Deus está ao seu lado, o Senhor é seu protetor, como sombra que o protege. A sombra do Peter Pan, se você lê o livro, eu li quando era garoto, ou vê o filme, a sombra do Peter Pan, ela é rebelde, se larga dele, a Sininho vai buscar atrás, eles entram na casa de Wendy. Olha para mim, a sombra do Senhor não te abandona. Salmo 98, ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra, existe uma sombra protetora, uma sombra projetada, a sombra do Onipotente descansará. Ele está falando assim como a sombra não desgruda de você, só em desenho animado. Deus não sai de perto de você. É por isso que Deus, ele ouve. Número 6, Deus nunca desertará. Um dos crimes de guerra previsto do Código de Processo Penal Militar do Brasil, o Brasil tem sim pena de morte, tem. E uma das razões, são 8 razões, no qual um soldado em guerra pode ser punido com a pena de morte após passar por um julgamento na corte marcial, na corte militar, é a deserção. Gente, pensa num homem que não gosta de dizer desertor, olha aqui, ó. Ai, pastor, estou contigo para sempre, Deus falou para eu ficar. Aí daqui a pouco ele, ó. Pensa um homem que decepciona. É um abandono. Olha para mim. Deus não é desertor. Falará o Senhor e não cumprirá. Dirá o Senhor e não acontecerá. Porque assim como as nuvens e a neve caem do céu para regar a terra e frutificar e dar seu fruto, assim também a palavra do Senhor, ela não voltará vazia. Gente, eu posso ouvir um amém? Pelo amor de Deus, estou tão aleluiado. 7, estou acabando. Deus sempre o protegerá. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O mal, ele não vai te alcançar se você for obediente. Mas se você for obediente e o Senhor for te provar ou te testar, como provou Paulo, como provou Pedro, como provou Jó, como provou Abraão, como provou Davi, isso você não chama de mal, você chama de prova. E Deus, ele te dá uma prova para você vencer. Deus não quer que você fique reprovado. Ele não é o cara lá da autoescola, que você vai errar a manobra, a baliza, faz a baliza. Aí você encosta no cone, sobe em cima do meio fio, ele está reprovado. Ele não é aquele professor carrasco, falta meio ponto, para você, falta 0,2. Ele vai dizer, não, aqui eu precisava de 5, de 6, de 7. Você ficou com 6,8, está reprovado. Faz tudo de novo, você vai fazer a minha matéria, você vai fazer todas as matérias. Olha para mim, Deus não é um Deus que te reprova, Deus é um Deus que te aprova. E por último, para a gente encerrar, eu estou no meu horário, eles que supriram apressados. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora. Que dia é hoje, gente? Hein? Hoje é dia 12? Desde agora, do dia 12 de março, até quando? Até o fim. Até o fim da minha vida? Não, até a eternidade. Deus, ele não faz aliança com a gente, para falar assim, ó, daqui para frente você se vira, daqui para frente, ó, já te trouxe para o céu. Então agora é o seguinte, fica aí no céu, e experimenta as delícias do reino dos céus, e não é isso. É o cuidado dele com a gente, é para a eternidade. Agora sim, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Gente, vocês saem daqui, pode ter certeza disso, com garantias eternas para a vida de vocês. Já tentaram destruir a Bíblia, imperadores, césares, ditadores, homens violentos tentaram acabar com a palavra de Deus, queimar tudo. Os judeus muito cuidadosos pegaram
as suas escrituras dos pergaminhos, dos papiros, enterraram em cavernas para que elas fossem cuidadas, para que elas fossem protegidas daqueles que poderiam ou quisessem adulterar, para que as escrituras ficassem fiéis àquilo que Deus falou, ou foi dito pela boca dos profetas inspirados por Deus, homens e mulheres inspirados por Deus. Eu falei mulheres? Não, homens. A não ser que Esther tenha sido escrito pela própria Esther, mas é a história dela. Ô Ruth, o que eu quero dizer para você é que a promessa de Deus não vai se enganar. Feche teus olhos em nome de Jesus. Você precisa do socorro do Senhor? O socorro do Senhor ele faz parte de qualquer área da sua vida. Desde a sua vida inteira até um pedaço da sua vida. Ele vai guardar a tua entrada e a tua saída desde já. Até quando que Deus vai ficar comigo? Para sempre. Como a sombra fica do meu lado direito. Está aqui a sombra. Você está vendo a sombra? Está aqui, do meu lado direito. Ela não sai daqui, ela não se revolta, ela não tem... A palavra de Deus é uma promessa que você pode usar como garantia para a sua vida. E se você precisa do socorro do Senhor, não venha com essa conversa. Todo mundo tem uma área da sua vida que precisa do socorro do Senhor. Todo mundo. Talvez você precise de perdão. Talvez você precisa de um coração novo para perdoar alguém que te foi injusto. Talvez você precise de uma fonte de água no meio do teu deserto, querido. Talvez você precise se encontrar com o anjo do Senhor para receber uma direção. Deus continua falando com você. Existe socorro nele. Existe resposta nele. O coração de Deus não é um coração que flutua. O coração de Deus não é um coração que é animado por sentimentos de decepção, porque você errou ou vai errar. Não é. Você não conhece o Deus da palavra de Deus. Deus, ele já te conhecia, ele já conhecia as tuas falhas. Ele não te escolheu porque você é mais bonito, ou porque você é mais inteligente, ou porque você tem um coração mais mole do que o teu adversário que é duro. Não é isso, gente. O nosso Deus é um Deus que conhece exatamente a fraqueza que a gente tem. Ele sabe exatamente aquilo que a gente viveu. Ele só quer continuar vivendo contigo. Se você precisa do socorro do Senhor, levante sua mão, diga: eu quero socorro. Eu preciso do socorro do Senhor. Deus abençoe. Pode abaixar sua mão. Se você hoje, você pode estar desviado, afastado, longe de Deus. Você pode ter cometido crimes horríveis, feito pactos horríveis. Presta atenção. Hoje, eu não estou nem perguntando se você é religioso, se você é assembleiano, batista, católico, espírita. Não é nada disso. Não é nada disso. Eu estou falando de você e Deus. Se você hoje quer falar assim: eu preciso desse Deus, eu quero entregar minha vida para esse Deus, eu não aguento mais, eu quero entregar minha vida para Deus. Se você quer isso, levante sua mão. É só dizer: eu quero. Só levantar sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe e Deus abençoe todos vocês. Nós vamos louvar. Eu vou orar por todos vocês. Todos vocês que levantaram as mãos. Todos vocês que não levantaram as mãos. Agora, eu queria que você olhasse para mim antes da gente louvar e você vir aqui à frente. Aliás, olha para quem está do teu lado. Diz assim. Faz um coraçãozinho para ele. Faz aí. Faz um coraçãozinho. Fala assim, ó: Deus te ama. Diga isso: Deus te ama. Ângel, Walter, as crianças estão aí, não? Diga: Deus te ama. E Deus tem um plano para você. Agora faz assim, um sinalzinho de mais para ele assim. Faz assim. De mais não, de X, de X. Fala para ele. Pode falar para ele assim. Diga: mas o pecado
impede você de conhecer o amor de Deus e os planos de Deus. Aí você fala assim, mas eu não entendo. Diga assim, não entende mesmo. Porque o pecado separa a gente de Deus. Agora assim, ó, faz uma cruz, agora sim, agora faz o mais. Mas Deus te amou de tal maneira que deu o seu Filho Jesus, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Agora peraí, essa é boa. Faz assim para eles. Faz assim, então receba Jesus. Você quer receber Jesus? Pergunta para ele. Pergunta assim: você tem que conhecer Jesus. Você tem que ir lá na igreja, você tem que conhecer os pastores de Bom Retiro. Fala para ele. Fala assim, quer ir lá na frente comigo para a gente orar junto? Pergunta para ele. Pergunta aí, pergunta. Você quer ir na frente? Pergunta. Você quer ir? Pronto, agora sim. Vamos cantar e venham. Traga o irmão e a irmã aqui à frente. Pode vir. Vamos orar juntos. Amém. Vamos orar. Você consegue fechar teus olhos agora e olhar para os montes? Você consegue dizer: elevo meus olhos aos montes. Eu elevo meus olhos para Deus agora. De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor. Vem do soberano que fez os céus e a terra. Pai querido, cada uma dessas vidas aqui, cada uma delas, e aquelas que vieram à frente e aquelas que não vieram à frente, todos nós, eu preciso do socorro do Senhor. Nós necessitamos, Senhor Deus, das respostas do Senhor. E queremos tomar para nós agora as promessas que jamais serão quebradas e que estão na tua palavra, que é viva, perfeita, que é uma palavra que não se quebra. Nós entregamos a nossa eternidade aos teus cuidados, mas também entregamos as coisas pequenas, Senhor Deus. São necessidades que nós esperamos uma resposta e que os homens não têm, que o governo não tem, que a ciência não tem, que os nossos amigos não têm, que os conselheiros humanos não têm. Nós elevamos nossos olhos para os montes e reconhecemos que o nosso socorro, ele vem do Senhor. Pai, cada uma dessas vidas são tuas aqui. Ninguém sai daqui desconectado do Senhor. Todos nós guardamos uma mesma aliança, que é promovida por uma promessa inquebrável, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós os abençoamos. Amém e amém. Amém, queridos. Você pode aplaudir o Senhor Deus. Deus é bom.